Meus queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva e hoje quero trazer uma pequena reflexão com o tema Tomando Posse da Promessa. Quero fazer isso à luz de Josué, capítulo 14, versículo 14, que diz: Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefone o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverava em seguir ao Senhor, Deus de Israel. O livro histórico de Josué foi escrito aproximadamente no ano 1400 a.C. E o tema deste livro é a conquista de Canaã. O escritor deste livro é Josué. Josué liderou Israel aproximadamente 25 anos. E após conquistar Canaã, ele reparte a terra, dando a cada tribo a sua herança. E o texto que lemos tem como epígrafe: Josué dá Hebrom em herança a Calebe. O nome Calebe no hebraico significa corajoso ou hábil para realizar. Calebe aqui vai tomar posse da promessa. Deus é um Deus de promessas. A Bíblia é um livro de promessas. Há uma visão teológica que a Bíblia tem 8.810 promessas. Dessas 8.810 promessas, Deus faz ao homem 7.487 promessas. 75% das promessas na Bíblia é de Deus para o homem. E quando Deus faz promessas, Ele cumpre aquilo que prometeu. Ele vela para cumprir a sua palavra. Deus cumpre promessas porque Ele tem poder para realizar as promessas que fez. O salmista disse no Salmo 62, verso 11, uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Então Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Mas a grande pergunta é: como toma posse da promessa? Como toma posse da promessa? Primeiro, tenha fé. Tenha fé. Fé vem justamente de fides, que significa fidelidade ou confiança. A fé é a confiança que depositamos em Deus e na sua palavra, crendo que Ele é poderoso para operar milagres. Calebe era um homem de fé. Há 45 anos atrás, Moisés, no capítulo 13 e 14 de Números, enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã. E esses espias eram maiorais das tribos. Esses espias tinham dois propósitos ao espiar a terra. Primeiro, observar se a terra era boa ou ruim, aludido em Números capítulo 13, versículo 18 a 19. O segundo propósito era observar se os habitantes da terra era forte ou fraco. Você vê isso em Números capítulo 13, versículo de número 18. Esses espias passaram 40 dias espiando a terra e, ao retornarem, eles se dividiram em dois grupos. Um grupo de incrédulos, com 10 homens, e um grupo de fé, com 2 homens, Josué e Calebe. E por causa da fé de Calebe, Calebe recebe a promessa de herdar a terra, aludida em Números capítulo 14, versículo 22 a 24. A fé de Calebe tem algumas características. Primeira característica: confia que vai prevalecer diante dos gigantes. Números capítulo 13, versículo de número 30. Quem tem fé, crê, confia, acredita
que vai prevalecer diante dos gigantes. Quem tem fé acredita que vai alcançar a promessa de Deus. Primeira característica da fé de Caleb, ele confia que vai prevalecer diante dos gigantes. Segundo, ele tem convicção que o Senhor é com ele. Números capítulo 14, versículo de número 9. Quem tem fé tem convicção que o Senhor está com ele. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está com você, não importa quem se levantou contra, vai se levantar para cair, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Terceira característica de quem tem fé, alcança a promessa. Quem tem fé alcança a promessa. Você vê isso em Josué, capítulo 14, versículo 14, que foi o texto que lemos. Josué aqui descreve Caleb tomando posse da terra, tomando posse da promessa. Então, o primeiro passo para você conquistar a promessa, tomar posse da promessa, tenha fé. Segundo passo, para você tomar posse da promessa, espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Você vê em Josué, capítulo 14, versículo 14, que Caleb esperou o tempo de Deus. Caleb esperou 45 anos para Deus cumprir a promessa. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O homem trabalha com Cronos, Deus trabalha com Kairos. Cronos é o tempo do homem, é a agenda do homem, é o calendário do homem, é o relógio do homem. Kairos é o tempo de Deus, é a hora de Deus, é o calendário de Deus. E quando chega o tempo de Deus na sua vida, ninguém fica na tua frente. Não tem porta fechada, não tem mar vermelho, não tem Jordão, não tem cova de leões, não tem fornalha que te segure. A promessa se cumpre em nome de Jesus. Primeiro passo para você conquistar a promessa, tenha fé. Segundo passo, espere o tempo de Deus. Quem espera o tempo de Deus será ouvido. Salmo 40, verso 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem espera o tempo de Deus será ouvido. Segundo, quem espera o tempo de Deus será renovado. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, versículo 28 a 31, diz assim: não sabes, não ouvistes, que o Senhor, o eterno Deus, Criador dos céus e da terra, não se cansa nem se fadiga, não há esquadrilhação do seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quem espera no Senhor será renovado. Se você está esperando em Deus, receba força, receba renovo, receba ânimo em nome de Jesus. Terceiro, quem espera em Deus verá Deus trabalhar. Isaías 64, verso 4. Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha em pró daqueles que em ti espera. Aleluia! Glória a Deus!
Terceiro passo para você tomar posse da promessa: persevere em seguir ao Senhor. Persevere em seguir ao Senhor. 3 vezes o texto de Josué capítulo 14 diz que Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Você vê essas 3 vezes em Josué capítulo 14, verso 8, verso 9 e verso 14. Ele não desistiu de seguir ao Senhor. Ele perseverou, ele continuou, ele prosseguiu, ele perseverou. Não desista diante das circunstâncias da vida. Não desista diante das portas fechadas. Não desista no primeiro não. Persevere, a vitória vai chegar. Deus vai cumprir a promessa. Você vai tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Terceiro passo para você tomar posse da promessa: faça a vontade de Deus. Cumpra a vontade de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz: necessitais de paciência, para que depois de haveres feitos a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus tem alguns aspectos. Primeiro, vontade soberana. A vontade de Deus é soberana. Deus é soberano. Deus faz o que quer, do jeito que quer, a hora que Ele quer. Aleluia! Segundo, a vontade permissiva. Você vê isso em Jó capítulo 1, versículo 6 a 12. Deus permitiu o diabo tocar em Jó. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é permissão de Deus. Mas se Deus permitiu, fique firme, porque a vitória será sua. Terceiro tipo de vontade de Deus, a vontade diretiva. O que é a vontade diretiva? É aquela que Deus dá a direção. Deus tem uma direção para a sua vida. Você não vai ficar sem direção. Você não vai ficar desorientado. Deus tem uma direção para a sua vida. Quarto tipo de vontade de Deus é a vontade protetiva. É aquela que Deus te guarda, te protege, te segura. Aleluia! Deus está te guardando. Deus está te dando livramento. Está aqui, irmãos, uma rápida palavra, uma pequena reflexão sobre como toma posse da promessa. Primeiro passo, tenha fé. Segundo passo, espere o tempo de Deus. Terceiro passo, persevere em seguir ao Senhor. Quarto passo, faça a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que você receba as promessas de Deus.